Hoje o meu tema, apesar de não ser a reforma, que eu venho mais fazendo desde o dia 13 de julho, é participar de eventos com a reforma trabalhista. Eu deixo aqui o meu site para os senhores, quem desejar. Eu participo muito, não só eventos corporativos, mas concursos aí dentro das empresas, do jurídico, tanto da terceirização quanto da reforma trabalhista, e ponto a ponto, para que a gente não fale de uma forma muito superficial. Tá? Vocês fiquem à vontade, pode entrar. Peço até desculpas pela minha voz, que eu estava no Incompany ontem, inclusive, muita gente. E a ideia realmente é trocar experiência, porque nós não temos ainda a resposta para todas as perguntas, mas sem dúvida nenhuma nós estamos construindo uma resposta com a ajuda de vocês, tá bem? O meu objetivo hoje não é dar palestra, tá? Não é ficar falando aqui, enfim, colocando em tese. A minha atuação é muito pragmática, é muito no dia a dia, e os slides que vão, inclusive, ser fornecidos aos senhores, eu vou utilizar apenas para provocá-los. E vou fazer as perguntas para vocês, porque ontem eu soube que muita gente perguntou aí sobre trabalho intermitente, né, a relação da quitação anual aí em relação à parte trabalhista. Parece que teve também a preocupação da negociação coletiva, que é um tema muito sensível com a reforma. Se eu posso alterar a chave ou não a partir do dia 11 do 11. Uma pena que eu não vou conseguir responder, não é o meu tema hoje aqui, mas a gente até pode colocar alguns questionamentos sobre isso. Tá? Mas eu vou fazer outros tipos de provocações para os senhores, para que a gente possa, então, de repente, trazer uma visão bem diferente em relação a esse ponto. Tá bem? Bom, tem além do meu site, meus contatos, meu WhatsApp, meu telefone, vocês fiquem à vontade. Eu costumo trocar muita informação com o advogado, muita informação com o pessoal de RH, de DP, relações trabalhistas sindicais. A gente troca muito material também, porque todo mundo está aprendendo em conjunto em relação a isso. Então, vocês fiquem à vontade para estabelecerem um contato comigo, está bem? Vou esperar o colega aqui tirar a foto, fiquem à vontade, sem problema nenhum. E já começo, então, gente, só rapidamente, trocando algumas questões importantes. Primeiro, vocês conhecem que a Lei 13.429 está vigente desde o dia 31 de março desse ano, que é a lei da terceirização. Isso é um ponto pacífico, ela já existe. Então, falácia número 1, que a lei não existe, não está produzindo efeito, é uma mentira. A lei está aí, a Lei 13.429, ela só está inserida dentro da lei do temporário, que é a Lei 6.019/74, tá? Porque esses dias eu vi um rapaz de RH de uma grande empresa falando: mas essa lei não existe e tal, não está produzindo efeito. Eu falei: não, está produzindo efeito, só que ela só está ali dentro da lei do temporário. E a lei do temporário trabalha com dois tipos de legislação: a prestação de serviço a terceiro, que é a terceirização, e o temporário. Então, só a primeira provocação em relação a isso. Daqui a pouco eu vou falar também, já provoco para vocês, quem é a pessoa jurídica para a Lei 13.429. Porque não é toda pessoa jurídica que pode prestar serviço como terceira, viu, gente? Cuidado em relação a isso. Eu venho conversando com alguns auditores fiscais do trabalho também. Eles estão loucos, né, para que vocês tomem um deslize, para realmente estabelecer as multas milionárias que vocês vão certamente tomar, caso não observem esse procedimento formal em relação à nova lei. E a lei ainda não pegou, porque muita gente não está utilizando. É uma pena, por desinformação. Tá? Mas é assim que ela começar a ser aplicada na prática por vocês, certamente vão gerar realmente grandes debates em relação a isso. Tá? Depois eu já vou provocar em relação ao que tipo de serviço, ou no caso, que tipo de atividade, se meio, fim, total ou parcial. Já com a lei em vigência, a gente já pode ou não terceirizar tudo, tá? Porque vocês sabem que isso também foi objeto da reforma trabalhista que está aqui no azulzinho. A questão pessoal do jurídico, daqui a pouquinho a gente já volta. Deixa eu ver se está funcionando. Não está funcionando. A questão, se a Justiça do Trabalho vai entender que essa terceirização, seja do ponto de vista da lei hoje vigente, seja do ponto de vista da reforma trabalhista que vai passar a viger a partir do dia 11 de novembro, vai ser considerado uma terceirização legal ou não, se isso vai impactar no que nós conhecemos muito no dia a dia, como tal da subordinação estruturante, se essa subordinação estruturante ela existe mesmo a partir de agora com esses conceitos legais, qual realmente é o limite de eu
terceirizar puramente e terceirizar, por exemplo, meu poder diretivo dentro da empresa. Será que há diferença nesse ponto? Será que terceirização, como todo mundo costuma conhecer, vai ser a mesma coisa que a terceirização do poder diretivo que vocês vão implementar na prática? Essa é uma outra provocação que eu quero fazer com vocês também aqui, tá? A partir de decisões já estabelecidas, não de juiz de primeiro grau, do tribunal aqui de São Paulo, eu nunca utilizo esse parâmetro, gente. Eu utilizo sempre parâmetro, aqui só para vocês terem uma ideia, da subseção de dissídios individuais, quem da área jurídica conhece, que é responsável por uniformizar a jurisprudência no Brasil inteiro, tá? Não é só São Paulo, não é Rio Grande do Sul, não é... Enfim, é no Brasil inteiro. A gente vai falar na sequência sobre isso. A tal da quarteirização, que também já existe hoje, se realmente há algum limite, quais são esses efeitos dali decorrentes, quem pode ser quarteirizado, como pode ser essa subcontratação da subcontratação, que parece que não tem muito fim, é uma coisa bastante interessante para a gente falar. A questão do vínculo envolvendo esses terceirizados, porque nós, no nosso trabalho, recebemos muitos casos de empresas, infelizmente, que não têm idoneidade econômica financeira. Tá? Mas, para se evitar as fraudes que a gente tanto discute nos processos trabalhistas, como que eu tenho que proceder a partir de agora com a nova legislação já em vigente? Já é outro ponto também que a gente tem que tratar na sequência, tá bem? Além disso, quais são esses reais requisitos formais, pelo menos, que vocês hoje, ao contratarem uma empresa terceira, devem observar, seja para evitar a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, seja para evitar um passivo trabalhista que será construído e vai ser pago lá na frente daqui a alguns anos. Tá? Outro ponto também para a gente colocar. Além disso, essa nova ideia tratada pela reforma, das obrigações que a contratante não é mais tomadora. Quem utiliza o termo tomadora hoje, falando em terceirização de serviço, está equivocado. Tá? Não existe tomadora mais. Tomadora hoje, lógico, num sentido bem lato sensu, a gente sempre utilizou e continua utilizando, inclusive nos processos, nos votos, nas decisões, mas pela Lei 13.429, tomadora é termo específico de contrato envolvendo empresa do quê, gente? De trabalho temporário. Contratante é o termo correto e parece bobo, mas isso faz toda a diferença quando você faz essa leitura dentro dessa lei já atualizada. Inclusive os fiscais já estão com os olhos desse tamanho, para saber se você está fazendo um contrato realmente de terceirização ou se é um contrato de temporário, porque os requisitos são totalmente diferentes. E aqui a reforma inclusive peca no uso na terminologia, quando ela usa tomadora, porque isso aqui não é relativo ao trabalho temporário, que está em azulzinho aqui. Isso é uma obrigação relativa à prestação de serviço de uma forma geral, que nós vamos ver também sobre esse aspecto, que tem obrigações novas agora para as empresas contratantes. Além disso, o que realmente é serviço determinado e específico, afinal, que todo mundo vem falando, isso é do ponto de vista da contratante ou será que é do ponto de vista da contratada? E ainda questiono, será que a partir da lei que já está em vigência, eu posso admitir uma empresa de terceirização que faz tudo? Ou será que ela só tem que ter know-how e especialidade para fazer exatamente o serviço que a lei está aqui a dizer? Um serviço que seria determinado ou seria um serviço específico? Porque hoje, gente, vocês sabem que existem terceirizadas que são verdadeiras multiusos, fazem de tudo um pouco. E me parece que essa situação mudou. Mudou e mudou bastante. Na verdade, a lei da terceirização, é um questionamento que eu coloco para vocês, ela veio a abolir todas as empresas que não têm know-how, que não têm especialidade, que são multiuso e, principalmente, que não têm o quê? Essa atuação que é justificadora do serviço terceirizado, dessa especialidade. Então, ela matou aí praticamente, segundo eu converso com os colegas, uns 70%, 80% das empresas terceirizadas. Quer dizer, é muita coisa em relação a esse ponto. Além disso, como está a questão ainda no Supremo Tribunal Federal envolvendo essa questão da terceirização, tá?
os direitos envolvidos, né, as obrigações envolvidas em relação a esse objeto, como é que ficam as questões relativas à segurança, medicina, saúde do trabalhador dentro da ótica da terceirização. Tá? É importante ver isso também. Ainda a questão do princípio da isonomia, né? Vou equiparar condições normativas, vou equiparar condições salariais, remuneratórias entre terceirizados e efetivos, mais um ponto também para a gente colocar aqui. Aqui é uma parte repetida que não vem ao caso. Principalmente a questão da responsabilidade, que não será sempre, como o pessoal está colocando, subsidiária. Isso não é uma verdade. Eu vou até dar exemplos concretos já existentes e que vão certamente predominar, que a responsabilidade nunca será sempre subsidiária, como todo mundo está falando. O dono da obra, essa decisão do TST, não sei se tem empresas aqui que fazem esse tipo de contratação de empreitada, que mudou, não está na lei isso, gente. Poucos têm conhecimento dessa decisão, que é vinculante, saiu agora em meados de abril, tá? Essa decisão do TST, que faz toda a diferença nessa prestação de serviço em particular, envolvendo o contrato de empreitada. Tá? Bom, o contrato, realmente, os requisitos que se colocam da prestação de serviço, enquadramento sindical. Eu vou falar na Fiesp daqui a algum tempo sobre isso. Terceirizado, qual o enquadramento sindical que ele deve observar? Que é uma questão extremamente polêmica. Será que vão ser criados sindicatões, vamos colocar assim, das empresas terceirizadas? Será que ele vai entrar no meu enquadramento como da contratante? O que eu faço com esse terceiro em relação ao enquadramento? Tá bem? E, por fim, a parte da transição da reforma, porque ninguém lê, porque é o último artigo que está na reforma trabalhista, que tem 117 pontos, mas ninguém lê ou observou essa transição dos 18 meses, porque está fazendo toda a diferença para situações já existentes. Porque, apesar dessa previsão ser aplicável para a partir do dia 11/11, e eu não vou entrar aqui, se vocês querem perguntar, eu até respondo. Se eu posso simplesmente virar a chave 11/11, aplicar toda a reforma, sim ou não, cuidado. Cuidado com o que vocês vão fazer. Vocês vão criar um passivo trabalhista absurdo, dependendo da posição que a empresa tomar a partir do 11/11. Essa é uma situação delas. Então eu vou, a partir dessas provocações, eu vou até começar por aqui, para a gente já entrar e vejam. Eu não vim aqui para fazer palestra. Eu quero que vocês me coloquem os questionamentos, porque eu já coloquei vários para vocês. Então eu vou começar daqui, de trás para frente, para que vocês entendam o tamanho dessa importância dessa discussão. Primeiro, todo mundo deve estar recebendo pelo WhatsApp, pelo Facebook, né, redes sociais, aquela história do PDV das empresas. Acho que todo mundo aqui já recebeu, não recebeu? Se não, eu repasso para vocês. Né? Tem várias empresas aí já colocando o pessoal no PDV. Muito bem, o PDV hoje, tá, ele não é institucionalizado do ponto de vista jurídico, né, a não ser com a reforma que todos aqui devem ter lido, se não leram, passo aqui a colaborar com os senhores. O PDV, na verdade, passa a constar da reforma trabalhista e diz que tem que estar previsto no acordo ou na convenção coletiva e, lógico, a parte individual, no contrato individual de trabalho, no momento que a pessoa for assinar o termo de quitação, etc., tem que estar expresso no sentido de que a adesão ao PDV vai implicar o quê? Quitação geral ao extinto contrato de trabalho e a relação jurídica até então existente. Basicamente, a ideia do Supremo Tribunal Federal, que decidiu há um ano e meio atrás, mais ou menos, num caso do Banco do Rio Grande do Sul, em que, se houver essa previsão expressa, não basta constar lá PDV na norma coletiva, tem que estar expresso dizendo que a adesão do trabalhador, ele está ciente que aquilo vai dar quitação geral, porque eu recebo muitos casos de empresas automobilísticas aqui do ABC, tá, que não tem essa previsão, só existe uma previsão meramente genérica, e a reforma faz a mudança paradigmática. Só que, na verdade, eu falo isso por quê? Porque muitas empresas estão fazendo isso agora. Aí você me pergunta, mas Ricardo, por que não faz depois da reforma que vai dar quitação geral? A gente já estabelece na negociação coletiva que ele vai aderir e vai dar um ponto final. Por conta disso, pessoal.
por conta disso. Poucos sabem essa informação. E por que poucos sabem? Por quê? Aqui, nesses artigos, tem duas regras de transição importantes. A primeira regra de transição é a seguinte: não pode figurar como contratada, nos termos tais, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócio tenham nos últimos 12 meses prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo, exceto se os titulares forem ou sócios forem aposentados. Aí está dizendo o quê? Eu tenho o meu efetivo, tá? Eu vou terceirizar esse meu efetivo, que muita gente está fazendo na prática. É direito? É. Pode fazer isso hoje, inclusive? Pode, sem problema nenhum, tá? Só que eu quero recontratá-lo por meio de uma PJ. Geralmente, essa PJ é constituída pelo meu próprio efetivo, junto com outros efetivos que vão fazer parte dessa prestadora de serviço. Muito bem. Pela reforma, se você fizer isso a partir do 11/11, você não vai poder admitir essa pessoa jurídica, mesmo aqueles que não eram meus efetivos e que prestaram serviço mesmo sem vínculo de emprego. Por quê? Pega, né, o pedágio de 18 meses para trás. Então, se eles forem os próprios titulares da PJ, e isso acontecer a partir do 11/11, porque tem muita gente falando assim, 11/11, a reforma vai liberar a terceirização, vai acabar a discussão do meio e fim, vai ser atividade principal, eu vou poder terceirizar. Só que se você fizer isso a partir do 11/11, recontratar ele pela própria PJ, você não vai conseguir. E se fizer, fiscalização, autuação, fraude, vínculo, etc, etc, etc. Passivo trabalhista aí por uns bons anos que vocês vão constituir. Por isso que as empresas estão entrando com o PDV agora, para que os trabalhadores saiam, em desejando constituam a PJ, para que sejam admitidos antes do 11/11. Isso é legal, isso não é ilegal. Isso é legal, está escrito aqui. Mas a lei, Ricardo, a lei 3.429, ela permite a terceirização da atividade fim. É uma pena que o meu curso é durante o dia inteiro, gente, para a gente falar disso, mas a conclusão é que ela permite. Já permite desde o dia 31 de março. A atividade fim, e-mail, o que vocês queiram colocar. Quer substituir o CEO da empresa por um terceiro? Sem problema nenhum. Por isso que não dá para fazer a partir do 11/11 com esses efetivos ou os meus prestadores sem vínculo, porque tem muita gente falando, Ricardo, mas como eu vou regularizar então? Vou regularizar minha vida a partir do 11/11, colocar todo mundo como no PJ. Você não vai conseguir fazer isso, porque você vai ter o pedágio. Esse pedágio é 18 meses para trás. O outro pedágio embaixo é 18 meses para a frente. Por quê? Porque aqui no caso, veja aqui, empregado que for demitido não poderá prestar serviço a essa mesma empresa na qualidade de empregado da empresa de prestadoras antes do decurso de 18 meses contados a partir da emissão. Então, se eu demiti-lo a partir do 11/11, ele vai vir novamente como terceiro. Só que nesse caso ele não é a PJ, gente. É diferente. Ele é o quê? Efetivo da terceira que, na verdade, ou continua ou que vai prestar serviço para mim a partir daquele determinado momento. Ele pode vir, então, nessa qualidade como terceiro a partir do 11/11? Não. Não pode. E se realmente se constatar essa situação, de novo, autuação, fiscalização, multa, fraude, vínculo, etc, etc, etc. Então, vocês têm uma decisão a tomar, para quem quer realmente fazer a terceirização já hoje. Pagar o pedágio antes, se desejarem, ou pagar o pedágio depois. Muita gente não consegue pagar o pedágio porque não consegue ficar sem o prestador de serviço por 18 meses, por óbvio. Então, qual é a orientação que eu falo? E falo com tranquilidade, não estou dizendo que isso vai subverter a lógica do seu trabalho, não é isso não. Você quer fazer isso? Faça agora, antes do 11. Agora, você tem que fazer isso agora, antes do 11/11. Seja para admiti-lo como PJ, seja para admiti-lo como efetivo da terceira, sem problema nenhum. Então, eu começo a minha apresentação aqui, só criando um questionamento interessante. O colega já levantou a mão, então agora eu vou passar a palavra para vocês, para a gente fazer, então, pergunta e resposta a partir do que eu coloquei para os senhores. Vamos lá.